Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal da sala, boa noite, pessoal de casa. Conseguiram localizar esse material que eu mandei? Código de Hammurabi. Está logo acima, se vocês acharam o livro, logo acima tem a gravura e logo acima tem o Código de Hammurabi. Aliás, mandei outra vez. Tudo bem? Está acima. Para mim também não está aparecendo o código, não. Só a gravura e o grande livro. Eu falo isso. A gravura é uma imagem preta, não é? Assim, parece uma pedra? Exatamente. Aqui tá no grupo que é para o crepúsculo. Sim. E o código está logo acima. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Código ou livro, professor, em PDF que o senhor mandou? Exato, eu mandei o código, o livro e uma gravura. Vamos conferir que nós vamos precisar desse material hoje. O código não estou localizando, não. No crepúsculo, não. Só o livro. É esse, professor, o grande livro? Mas nós não vamos usar ele, não. Eu preciso do Código de Hammurabi. Mas eu não achei, não. Eu teria que te mandar, então. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se... Você consegue enviar novamente? Sim, eu vou... Tentando abrir aqui. Olá. Engraçado que o livro, que em tese é mais pesado, foi... Digitem, por favor, lá no buscador, no Google, pessoal de casa também. Sim, professor, pode falar. Digitem Código de Hammurabi, PDF. Veja se consegue achá-lo, porque o meu celular está com baixa carga, talvez eu não consiga... Ok. Veja se vocês conseguem. Professor, eu achei um material aqui na... Acho que é esse aqui. Vou postar no grupo aí, só olha, por gentileza. Tá, basta ver os artigos do Código de Hammurabi. São 282 artigos. Deixa-me ver. Tem 282, ok, isso mesmo. Então, isso mesmo. Então, Tá. por favor, vamos repassar esse material para os colegas aí. Vou postar aqui, professor. Coloca aí no crepúsculo para todos aí. Você já tem? Eu não entendi porque ele não foi. Professor, eu vou postar no grupo da turma, porque eu sou administrador do Crepúsculo, não consigo enviar mensagens, ok? Tá bom. Eu acho que eu achei. São 282.
E como eu estou com receio do meu celular acabar aqui, vou mandar no grupo do Crepúsculo uma atividade que nós vamos fazer depois da merenda. E eu vou explicar como que eu quero essa atividade. Okay? Professor, essa atividade que o senhor vai dar hoje, nós vamos ter até que dia para poder entregar? Até amanhã, às 22 horas, como de praxe. Ok? Ok, obrigada. Pronto, já mandei no grupo aí. Todos estão com o código de Hammurabi? Podemos abrir, conversar sobre ele? Professor, eu não consegui não, porque eu não estou no mesmo grupo que essa moça mandou aí, não. Eu não consegui Pessoal, baixar tudo aí, não. Se ajudem. Ajudem esse colega aí, se ajudem. Podemos começar? Colega, você não está no grupo da sala? Calixto, não chegou o material no Crepúsculo, não, tá? Se ajudem. No GED-PA e no Crepúsculo Podemos só. começar a aula? Então vamos lá. Nós vamos conversar sobre o código de Hammurabi. Quem não conseguiu, procura na internet. Bom, então vamos lá. A nossa matéria é Direitos Humanos. E nós vamos fazer uma reflexão sobre o Código de Hammurabi hoje. O que isso tem a ver com direitos humanos? A questão é a seguinte. Direitos humanos é a busca da inclusão do humano na esfera protetiva do direito, mediante mecanismos de dignidade. A aula está sendo gravada. Quem tiver alguma dificuldade, poderá assisti-la depois. Vou colocá-la no canal hoje, então logo chegue em casa. Então, por volta de 11h30, essa aula já vai estar disponível lá no nosso canal. Considerando-se que direitos humanos é a busca de inclusão do humano na esfera protetiva do direito, mediante mecanismos de dignidade, notem que essa questão do humano é praticamente uma ontologia é praticamente uma essência, que nos une na concepção do fraterno. Vale dizer que quando eu vou tirando todos os adjetivos de uma pessoa, todos os adjetivos, ao final, sobra algo que, para nós, é ontológico e nos une numa fraternidade universal, que é o humano. O que eu quero dizer com isso? Que o humano tem que ser reconhecido como tal no Brasil, na Arábia, no Irã, nos Estados Unidos, no Paquistão, no Iraque,
no Afeganistão. Ou seja, o humano, ele tem essa dimensão universal. É disso que trata direitos humanos. Essa concepção universal, ontológica da pessoa. Eu posso tirar dela todos os rótulos. Em que ela trabalha, em que ela estudou, onde ela mora, mas ao final vai sobrar essa essência ontológica que nos une como fraternos, como filhos de um mesmo Pai. Que esse Pai seja o universo, que seja o cosmo, não interessa. Somos irmãos, somos filhos desse mundo que aí está. No entanto, isso parece fácil ser discutido, mas não é. Porque essa ideia do humano, o pessoal de casa aí me acompanha nesse raciocínio, ela é excluída. O humano é talvez a última objetividade que se busca no indivíduo. Quando se fala, por exemplo, em negros, em presidiários, quando se fala em minorias, não se lembra, não se recorda, não se chega ao entendimento daquela essência do humano, que é a mesma que eu carrego, que vocês carregam. É essa essência que direitos humanos busca trazer para o âmbito da proteção do direito, porque ela está espalhada, sectarizada e substituída por outros adjetivos. E que esses adjetivos separam os humanos, quando na realidade os adjetivos não poderiam se sobrepor ao substantivo humano, a esse reconhecimento do humano. O humano deveria ser a primeira coisa, no entanto é a última. O que o Código de Hammurabi tem a nos ensinar sobre isso? Primeiro, que o afastamento do humano, e isso nós nos observamos até hoje no direito, foi provocado pela ideia da divindade. A ideia de que Deus criou o homem afasta o homem da voz que personifica esse Deus. E evidentemente que a voz que personifica esse Deus é outro homem. Mas ele acha, e esse outro homem no qual me refiro, pode ser uma entidade, uma estrutura, qualquer coisa, essa voz que personifica Deus acha que está acima do humano e que, como ele está na ponta da fila, o humano está lá atrás, ele coloca outros adjetivos nessa fila que ele vai escolher. Essa é a primeira questão. É claro que essa divindade que que de fato ele separa os humanos, depois ela é substituída por outras formas de poder, pelo Estado. O Estado faz isso. Ele esquece o humano. E, por exemplo, quando eu vou chamar alguém de criminoso, de presidiário, isso vem à frente, isso está acima da condição do humano. A condição do humano é esquecida, ela é afastada. E em todas as formas desse diminuir a pessoa, o humano está sempre no último. Dentro dessas formas de poder, o humano está sempre no último lugar da fila. Entendeu? Então, essas formas de poder, quando partem para cima da pessoa e vão transformá-la no inimigo, a primeira coisa que ela faz é tirar daquele inimigo
à condição do humano. Ok? Então, o que o Código de Hammurabi tem a ver com isso? Ele demonstra claramente que as primeiras leis eram praticamente confundidas com práticas religiosas. A lei, no sentido normativo, ela só surgiu quando o Estado substitui o divino. Até então, o divino e a lei eram uma coisa só. A lei era um instrumento do divino, que ele entregava para um escolhido qualquer. E esse escolhido qualquer, como representante do divino, veja a condição onde ele está, se colocava na condição de colocar o humano lá atrás. É importante entender isso na medida em que essa técnica que é originária prevalece até hoje. Então, quem acha que veste um terno, veste uma toga, veste uma farda, veste uma batina, se coloca numa posição acima do humano. E, portanto, se ele está acima do humano, evidentemente que ele pode vilipendiar, atingir aquele humano, esquecendo que o humano é a base fraterna da existência de todos nós. Estão entendendo o raciocínio? Pessoal aí, está entendendo? Pessoal de casa, está entendendo? Pessoal? Sim, Calixto. Professor? Então, falar de direitos humanos é falar de igualdade, é falar de fraternidade. Mas o Estado, com essa interferência de técnicas de poder, que alguém, ao inventar uma divindade, arvorou-se no castigador oficial, para alguém poder castigar, ele tem que ter mecanismos de diminuição do humano. É claro que a sociedade não enxerga o presidiário como o humano. Claro que não. Enxerga ele como um monstro. Sim, quer dizer que a técnica está funcionando bem. Ontem mesmo, na aula de Fundamentos Históricos, falando das bruxas, eu falei de uma bruxa que foi morta em 2014. 2014, foi linchada em São Paulo. Mais de 100 pessoas lincharam. É bruxa, é bruxa. Por quê? A condição do humano, meus caros, é uma técnica de controle do poder punitivo. Para o poder punitivo poder atuar, ele tem que agredir, menosprezar, humilhar direitos humanos. E eu já falei com vocês nas primeiras aulas, se tem um ramo do direito que é humilhado pelo Estado constantemente, é direitos humanos. Ao ponto do senso comum olhar para direitos humanos e falar que, vejam bem, isso é coisa de bandido. Falar que isso é coisa de bandido. Então, vejam para vocês a dimensão do conhecimento nessa área onde ele se encontra. Pois não? Tem um deputado federal lá no Paraná que diz que direitos humanos é direito dos humanos. Não sei se você já viu isso. Não, ele fala que é humanos direitos, né? Ou seja, humanos que estão certos, que estão cidadãos de bem, essas coisas. E ele, quando os direitos humanos é aplicado talvez a um presidiário, para ter condições mínimas de sobrevivência dentro da prisão, ele diz que é direito dos humanos, né? Tipo, o direito humano está sendo usado para uma pessoa que talvez não mereça o mínimo de dignidade. Certo. Então veja que a técnica está funcionando.
e bem. Está funcionando e bem. Esse é um problema de direitos humanos. E ele tem esse desafio, porque ele é um problema universal. Pois não? Eu posso fazer uma pergunta delicada? Pergunta indelicada? Delicada. Ah, delicada, pode. O senhor acha correto nós equipararmos uma pessoa, pai de família, trabalhador, tipo, que trabalha o dia todo, que leva alimentos para casa e tal, e compararmos com uma pessoa que rouba a coisa dos outros e está lá só para, entre aspas, malandragem? É correto a gente equiparar esses dois como o mesmo? É o que eu estou tentando Questão de falar. caráter. É o que eu estou tentando falar. É correto. Realmente, eles são outros, né? Pelo menos a lei é para isso, não? Então vamos mexer na lei. Então vamos falar na lei, porque a lei fala que tem direitos humanos. Então vamos mexer na lei. Vamos escrever na lei que esse tipo de gente tem que ser enforcado. É só pôr na lei. E será que esse pai de família também não comete nenhum A questão é o que está na lei. O nosso papel é esse. Então, quando você for advogar um estuprador, por exemplo, o que fala a lei? Ele tem que ser castrado em via pública? Não cumprir a lei. Ele tem que ser empalado, que é enfiar um pau na cavidade anal até sair pela boca, e ele fica exposto à praça? Está na lei isso? Está. Está fechado. A questão é julgar todo mundo. A questão é o que está na lei. Simples assim. Por quê? A macrocriminalidade, que para mim é a pior que tem, é a primeira a correr para a lei. As pessoas que estão pedindo o fechamento do STF são as que mais estão usando na CPI da Covid. Corre lá, pede habeas corpus, para não falar. São os que mais estão usando. A questão, meus caros, nossa, é muito simples. Entendeu? O que está na lei? A lei não fala que o sistema penitenciário é do jeito que está aí. Então o Estado está praticando crime. Teoria uma coisa e prática outra. O Estado é um violador de direitos humanos. Ele não tem moral. O Estado não tem moral para falar que bandido bom é bandido morto, porque ele é o bandido pior. A partir dos seus representantes. Ok? Então, quem tem raiva de estuprador? Eu tenho raiva. Tudo bem. O que está na lei? É cortar o pinto dele numa cerimônia pública? Todos têm direito a defender. Cortar. Certo? Agora, é inadmissível sujeito chefiando gangue, chefe de quadrilha, crime organizado, desviando dinheiro de vacina em época de pandemia, deixando 600 mil pessoas morrerem, mantendo 2 ou mais famílias perto dele, mantendo filhos envolvidos no crime organizado. Que ele dá uma lição de moral. Não, isso não. A questão é o que está na lei. E a lei de execução penal é a lei menos cumprida nesse país. Por que essas pessoas, quando vão para o cárcere, pedem cela separada? Porque o cárcere não está de acordo com a lei. Eles sabem disso. Eles sabem que não passa uma semana no cárcere, lá do jeito que as condições estão. A lei é ruim, vão cumprir a lei. A lei é boa, vão cumprir a lei. O que está na lei? E a lei tem que ser para todos. Essa é a questão de direitos humanos. Simples, mas muito simples. Tão simples que é difícil de cumprir. Porque as pessoas que estão no poder fazem leis para os outros.
Gasolina continua aumentando. Por quê? Qual a gangue é responsável pela venda da Petrobras para o estrangeiro, cujos acionistas nunca lucraram tanto? E a mesma gangue calada o tempo todo. A mesma gangue, que faz parte, a mídia faz parte, caladinha. Energia elétrica vai subir absurdamente, todo mundo calado. O mandrião que ocupa a presidência, nem economizar no horário de verão ele fez. Nem isso ele fez. Quem são essas pessoas para falar que bandido bom é bandido morto? Então eu vou ter que pegar as pessoas que eles estão envolvidas no crime organizado, que vão na CPI, mentem absurdamente. Vão ser torturadas? Igual o sujeito gosta? Falou que é a favor da tortura? Tortura para os outros, para ele, para os filhos, para os amigos. Nada. Não, senhor. Acadêmico de direito. O jurista, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é imbecil, não. Ele não é trouxa, não. Principalmente nesse momento. E não sei se acompanharam o resultado do PIB, uma vergonha, uma merda, uma vergonha. Uma vergonha. Mais pobreza chegando. Mais pobreza. Pois não. Falando sobre direitos humanos, desde aquele voto que ele deu, que ele fez em homenagem ao torturador, o coronel Brilhante Russo, já deveria ter sido preso naquela hora. Pois é, não pode ser, cara. Mas voltemos à matéria, ok? Meus caros, voltando ao Código de Hammurabi, eu mandei para vocês a gravura do código, que está lá no Louvre, vejam aí. É uma espera. Professor, Não. O senhor mandou já uma parcial para nós lá, mas só que foi de uma outra matéria, não foi da nossa não, viu? Direitos humanos? Não, o senhor mandou para nós aqui parcial teoria jurídica do direito penal matutino. Vou conferir aqui, porque esqueci o maldito óculos, você acredita? Esquenta não, professor, pode ficar tranquilo. Acontece. Eu tenho que resolver esse problema. Vamos saná-lo aqui. Obrigado. Ok. Vamos resolver esse problema, que ele é de suma importância. Deixa eu me achar. Pedindo desculpa, é claro, por esse lamentável equívoco. Vejam se chegou aí direitos humanos. No crepúsculo. Estamos aguardando, professor, não chegou ainda não. Mas é só o professor que pode enviar a mensagem. Mas eu mandei no crepúsculo, já está no crepúsculo aqui. Chegou não, professor? Não chegou ainda não. De Hammurabi e teoria jurídica do direito apenas. O Código de Hammurabi, tá. O Código de Hammurabi agora chegou. Sim. Você enviou a primeira parcial de teoria jurídica do direito penal da Matutino. Apague isso aí, por favor. Só você mesmo pode apagar. Engraçado, aqui na minha tela a atividade já está. O código chegou para vocês, de Hammurabi.
Então, vamos aguardar um pouco, ver se a atividade de... Está dizendo aqui no parede não óbvio, não, por favor. Aí, você se pode só para mim. Vamos acompanhar, ver se chega aí, tá bom? Se não chegar, eu posso aumentar o prazo em função desse pequeno percalço aí. Mas vamos aguardar se chega, porque aqui na minha tela já chegou. Professor Calixto? Pois não? Com licença, porque eu estou com a mão levantada, mas eu não sei se é porque o senhor está sem óculos, que o senhor não está enxergando, mas tudo bem. Não tem problema. Eu queria fazer só 3 intervenções. Pois não. Quando o senhor começou a falar do Código de Hammurabi, da divindade, eu fiquei pensando que, na verdade, é o que acaba que um humano fez a partir da divindade, né? Como ele tratou aquilo, né? Ele usando em benefício próprio alguma coisa nesse sentido. E eu tenho um amigo, você estava falando, estava lembrando muito dele aqui, que ele fala que se todos respeitassem, né? Para os que acreditam que seja, né? Amar o próximo como a ti mesmo, eu não vou fazer com o outro que eu não quero que faça comigo, que faça com os meus. Estava tudo certo, né? Uhum. Que aí o direito humano seria, todos os humanos seriam respeitados. E quando você estava falando que com a criação do Estado, né, lá na paz de Westfália, que aí migrou das divindades para as normas. Isso. Ok. Das normas divinas para as normas políticas. Ok. Bom, vamos abrir o código de Hammurabi. Primeiro eu quero explicar o seguinte. Vocês viram a gravura? A gravura que está lá no Louvre? Em diorito, uma pedra negra? Vimos, professor. Isso. Então, ele mandou fazer essa peça. Vejam que no alto, lá na ponta dessa peça, tem uma gravura. Tem uma divindade sentada, vejam aí. É o deus Shamash. É um deus solar. Na gravura. É gravura, a gente abre a gravura, procura a gravura. Eu mandei também no grupo, mas se não conseguiram abrir, abram. Código de Hammurabi, imagens. Isso. Porque eu tenho um pressuposto de que vocês são muito hábeis no celular, entendeu? Entendi. Aqui, ó, tá. No grupo da sala também. Tá, então vejam essa gravura aí, vejam. Essa pedra negra é diorito. Tem mais de 2 metros de altura. Deve ter uns 60 centímetros de base, e está lá no Louvre, em Paris. Quando vocês forem lá, vocês vão vê-lo. Ele é feito em colunas, com uma escrita cuneiforme. Esse tipo de escrita aí, é cuneiforme, porque ela é feita com forma de cunha. Certo? Então, Hammurabi, que era contemporâneo de Abraão, mandou fazer essa peça. E essa peça tem 282 sentenças. O pessoal chama isso aí de Código de Hammurabi. Mas, na realidade, Hammurabi fez isso aí muito mais como se fosse um monumento das decisões dele. Então, isso é praticamente jurisprudência. São sentenças de casos
que passou por ele, e ele fez o registro para servir de orientação. Certo? Vejam lá na sentença, por exemplo, 196, me acompanhem. 196. Alguém lê, por favor, 196? Se alguém arranca o olho ao outro, se lhe deverá arrancar o olho. Isso. Então, soma essa sentença, 196, com a número 200. Veja, 200. O que fala? Se alguém parte os dentes de outro, de igual condição, deverá ter partido os seus dentes. Isto. Então, é por causa dessas duas sentenças que se fala olho por olho, dente por dente. E isso é a chamada Lei de Talião. Professor, Então, Talião, pois não? é daí que surgiu a autotutela? Ou já Não. era... Não. Tem nada a ver com a Não, a autotutela, ela fundamentou posteriormente o Instituto da Legítima Defesa. Ok? É claro que na autotutela há algo do talião naquilo que envolve moderação. Porque a lei do talião não é um estímulo à vingança. É que a vingança seja proporcional. Ela tem excludente de ilicitude? Ela tem excludente de ilicitude? Essa ideia de ilicitude não existia na época. Vejo que a sentença, na época, ela não tinha a estrutura que tem hoje. São narrativas. Mal eu posso distinguir aqui dolo e culpa. Não se sabia o que era dolo e culpa naquela época. O que temos aqui é alguém ditando sentenças por casos que já passou por ele, dizendo que essas sentenças foram propiciadas por iluminação da divindade, Shamash, que é o que entrega para ele o bastão. Lá no alto da figura, a divindade está sentada, olha, e ele, Hammurabi, está de pé, recebendo o bastão. Naquela época, o símbolo do direito não era nem uma balança, que é um símbolo romano. O símbolo do direito, na época, era uma serra. Serrar, né? Separar as coisas. Veja que interessante isso. Lembrando que a serra foi inventada mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Ok? Então, o que se chama de Código de Hammurabi, ele, na realidade, é um monumento de propaganda desse rei, se enaltecendo. E por que a gente está discutindo ele? Porque quando... Veja, por exemplo, um caso muito estranho, na sentença número 25. Acompanhe aí, na 25. Na casa de alguém aparecer um incêndio e aquele que vem apagar lança os olhos sobre a propriedade do dono da casa e tomar a propriedade do dono da casa, ele deverá ser lançado no mesmo fogo. Então, veja que isso, notadamente, é um caso que aconteceu. Não é uma regra que ele inventou, não. É um caso que aconteceu, Hammurabi registrou.
Normal nessa época, para eles era normal, né? Para eles era super normal acontecer isso aqui. Não, isso é normal. O que eu quero dizer é que a narrativa desse monumento são narrativas, assim como a Bíblia enaltece a sabedoria de Salomão, Hammurabi resolveu enaltecer a sua própria sabedoria neste monumento. Então, todas essas sentenças, basicamente, são fatos que aconteceram lá. Essa sentença são de quando? Isso é do século XVIII antes de Cristo, mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Mas é uma época de divindade masculina já. Já é o masculino predominante. 2000 anos antes de Cristo, as divindades já eram masculinas. Ao contrário de 5.000 anos atrás, que elas eram femininas. Pois não? O que seria lançar os olhos? Ele cobiçar? Olhar e querer. Isso. Na primeira frase está falando de incêndio. Só que se ele apaga o incêndio, no ato de apagar, está olhando, ele torna aquilo ali algo ambicioso de olhar, ele teria que a casa do sujeito está pegando fogo. Alguém se aproveita do incêndio, vai lá e pega as coisas da vítima, é isso. Tá, entendi. Pegar um objeto, levando roupa, alguma coisa que a gente está pagando, está roubando a gente. Apaga, mas também aproveita do momento. Veja que o caso... seria equivalente hoje, quando está acontecendo, sei lá, alguma coisa, vamos supor, houve um acidente, as pessoas saqueiam cargas, ou então algum outro evento que as pessoas saem saqueando a loja, seria comparando com isso, né? Exatamente. Então, é uma vítima em situação de tragédia e alguém se aproveita daquela tragédia para furtar dele. É isso. Na época lá, isso aconteceu, alguém foi pego e Hammurabi tomou essa decisão, registrou lá. Vejam o caso do 142, por favor. A língua que está escrita é hebraica? Não, hebraico é dos hebreus. Não é? Isso é babilônico da época. É língua cuneiforme. Bom, mas é claro, tem muitas línguas que a gente... Calixto, qual foi o que você pediu para a gente olhar? 142. Espera aí, veja. Outro caso acontecido, que ele registrou lá. Veja, você vai ler? Por favor, vamos ouvir, acompanhe. Se uma mulher discute com o marido e declara, tu não tens comércio comigo, deverão ser produzidas as provas do seu prejuízo, se ela é inocente e não há defeito de sua parte, e o marido se ausenta e a descura muito. Essa mulher não está em culpa, ela deverá tomar o seu donativo e voltar à casa de seu pai. Exatamente. Então, veja que se o homem não cuida bem da mulher, não a trata devidamente, ela pega o dote e volta para a casa do pai. Entendeu? Então, veja que o código tem extremos. Por que esse código tem extremos? Deixa eu ver se eu anotei aqui para... Olha o 143. Assim, o 143. Por outro lado, o 143, eu vou explicar o 143. Quem leu, o pessoal de casa aí, alguém leu a sentença 143, por favor? Se ela não é inocente, se ausenta, dissipa sua casa, descura seu marido, deve-se-á lançar essa mulher na água. Acabou? Sim. Veja bem, na realidade, o que ocorre é o seguinte. Essa tradução aí, ela não é das melhores. Essa água
é uma relação que o soberano tinha com os elementos naturais. Então, a água é uma divindade, o rio é uma divindade. Então, quando joga a mulher na água, ela mergulha, ela está agora nos braços da divindade. Se a divindade segura ela lá dentro, é porque ela é culpada. Se a divindade devolve ela, é porque ela é inocente, entendeu? Então, sim. Então, ainda que pareça algo banal... Nessa época, então, eu ia fazer natação desde criança. Mas o que eu quero dizer é que toda a estrutura fundamentada no divino, entende? Tem uma conotação divina. Essa conotação divina, por exemplo, vejam no número 2, a sentença número 2. Quem lê, por favor? Se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não pode provar, e aquele contra o qual a imputação de sortilégio... Não sei, então, como é que a gente vai fazer essa visibilidade? Porque eu estava falando aqui, o meu CTDEL deu 34 SVA mês passado, entendeu? Mas tem muitos da fixa. Aí o Grauber falou para eu eliminar os que estão entre parênteses, fixa, né? Aí gostaria de comprar... Tem um colega aí fazendo uma observação, não entendi? Acho que para poder estar ligado sem querer. Mas vejam, meus caros, nesse número 2, e assim como no caso da mulher que foi jogada na água, poderia ser, vejam, pessoal de casa, está me ouvindo? Sim. Positivo. Veja que a relação com o divino era tão forte que naquela época não havia processo. Não tinha testemunha. Muito menos perícia de qualquer coisa. Não tinha isso. Então, o soberano estava tão intimamente ligado com o divino que a produção das verdades... E depois vocês podem baixar um livro pela internet de Foucault, muito importante, viu? Muito importante esse livro, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. A Verdade e as Formas Jurídicas. O que eu quero dizer? Que o direito, hoje, ele usa o processo para produzir as suas verdades. Mas em épocas passadas não havia processo. Então, o soberano estava ligado com os elementos naturais e usava esses elementos naturais, a água, fogo, porque ele entendia que ele estava dialogando com as divindades. Ok? Imputação de sortilégio. Imputação de sortilégio. Levantar uma falsidade qualquer. Então, se alguém levanta uma falsidade, ele vai ter que provar, joga dentro d'água. Então, o rio, que era uma divindade chamada Apsu, é que vai decidir se ele estava falando a verdade ou não. Ou seja, para aquela época, os critérios de produção da verdade eram esses. Mas, se vocês perceberem, até hoje, a divindade interfere nos processos, não na nossa legislação, na legislação americana, por exemplo, através de juramentos. Quando alguém faz um juramento, isso é um chamamento da divindade para dentro do processo, hoje, século XXI. E é crime você mentir para a divindade. Será que daqui a alguns anos essa legislação vai estar sendo discutida em sala de aula? Naquela época, o cara
praticava crime de perjúrio porque mentiu para a divindade. Século XXI. No Brasil não tem juramento, tem compromisso. A pessoa presta um compromisso. E incorre no crime de falso testemunho, se eventualmente faltar com a verdade. Por isso que lá na Bíblia assim, né? Não, lá, né? Lá, sim, exatamente. Até hoje. Pois não? Eu estava vendo a CPI há 3, 4 dias atrás, eu lembro quando o motoboy foi depor, e existe um relator que pergunta a ele se ele quer ou não assumir o compromisso com a verdade. Ele não era obrigado. Aquilo ali é uma situação assim, específica de não ser obrigado, por ele estar na posição de depor, ele não está sendo acusado de nada. E aí ele acaba, engraçado que no momento ele fala sim, e o advogado corta na hora que ele fala não. Mas ele já tinha ficado registrado, ele falou. Advogado de quem, né? Quem está custeando? Da empresa. Pois é. Mas, veja bem, quando a pessoa, se vocês já foram chamados ao fórum como testemunha, você tem que prestar compromisso de dizer a verdade. Testemunha. Quem é indiciado ou vítima não tem esse compromisso. Porque tanto o indiciado vê o fato do jeito dele e a vítima vê do jeito dela. Então, quando, no caso lá, há que se verificar se ele estava sendo ouvido como indiciado, então ele não precisa do compromisso. Ou como testemunha, então ele tinha que prestar compromisso. Eles fazem o seguinte, ele chegou a sacar 500 mil reais no governo, 900 mil reais no governo da empresa. Ele estava mais como... Pois não? É interessante que no artigo 245 fala que alguém aluga um boi e o faz morrer por maus tratos ou pontadas, deverá indenizar o proprietário por o boi. 245. Já no 249 diz, se alguém aluga um boi e Deus o fere e ele morre, o locatário deverá jurar em nome de Deus e ir livre. Sim. Acontecimentos naturais. Sim, exatamente. Então vejam, quando se fala no Código de Hammurabi, o famoso código... A verdade valia muito no caso. Sim, é por isso, também que o soberano, ele tinha que se armar da verdade. É por isso que o que ele falava tinha que ter o poder da verdade. Por isso que ele invocava o divino. Para vocês terem uma ideia, vejam na sentença número 6. Sentença número 6. E ela, veja, tem a descrição. Deverá ser morto. No 7, deverá ser morto. 8, deverá ser morto. Deverá ser morto. Tudo deverá ser morto, morto, morto. E vai até o 22. Com qual convicção o soberano vai matar o súdito se ele não for legitimado pela escolha do divino? Então é por isso que o soberano se aproximava do divino, para poder praticar esse tipo de castigo. E aí ele se sentia legitimado. E é nessa questão que eu chego aos direitos humanos atuais. Professor, ele se sentia e os outros davam a ele também essa legitimidade, né? Isso. Ele se... Exatamente. Porque vamos tirar do nosso sistema atual, por exemplo, se a gente tirar do nosso sistema atual toda essa herança com o divino, que hoje está disfarçada em mecanismos de burocracia do Estado, se a gente vai tirando isso, o que sobra?
um humano castigando o outro humano. É a ontologia que eu falei. No teatro nu da nossa realidade, o que nós encontramos é um humano castigando o outro. Ele utilizava isso aqui da divindade só como todos os soberanos da época. E todos os soberanos até praticamente século XVII agora. E mesmo depois do século XVII, a colega lembrou, da Paz de Westfália, o Estado moderno, quando ele absolve, condena, quando ele concede o perdão, quando ele fala de culpa, ele está numa herança do divino ainda. É aquilo que Carl Schmitt fala de teologia. É um livro muito importante também, hein? Carl Schmitt. Teologia, tem gente que gosta de anotar os livros aí. Teologia política. Teologia política. Vale dizer, é aquilo que toda teocracia usou, foi copiado por esse Estado moderno. Não é por acaso que alguns juízes se sintam como deuses, porque o ato de julgar e de proferir um castigo os coloca para acima do humano com uma legitimidade tal que vem dessa hereditariedade de ligação com o divino para o castigo. Quem vai castigar tem que se colocar acima do humano. E quem vai receber o castigo tem que ficar abaixo do humano. Então vejam que o Código de Hammurabi é muito atrasado, né? Não. Por exemplo, vejam a sentença 23. A sentença 23, por exemplo. Alice, o senhor sabe se nessa época tinha uma questão de moral daquele povo? Sim, sim. Por exemplo, hoje no Brasil, coisa surreal, não sabia que não gente brasileiro, mas naquela época tinha uma questão de acreditar naquilo e ser sincero nessa verificação aí. Se eu fiz isso, eu não fiz. A gente jogar isso aqui na parede. Eu vou responder a tua pergunta. Primeiro, deixa eu só conferir essa sentença número 23 e retoma a tua fala. Vejam a sentença 23. Alguém de casa pode ler para nós aí? Se para salteador não é preso, o roubado deverá diante de Deus reclamar tudo que lhe foi roubado. Então, a aldeia e o governador, em cuja terra e circunscrição o roubo teve lugar, devem indenizar-lhe os bens roubados por quanto foi perdido. Então, veja, se houvesse roubo lá, a vítima tinha que ser indenizada. Quase 2000 anos antes de Cristo. Ok? Imagine isso hoje. Calixto, eu estou pensando aqui que hoje só mudou a forma, né? Tá escrito de uma outra forma que nos dá a sensação que não são esses absurdos que estão aí nesse código, né? Fico pensando que, por exemplo, se hoje o Estado indenizar seria uma coisa boa, se hoje o Estado fizesse isso, indenizasse as pessoas, os que não têm execução de pena cumprida corretamente, quando se assalta, uma série de coisas, enfim. Na realidade, já vou te dar a palavra, é algo que
coisa mais simples, outra coisa simples, no crime. E a vítima? Cadê a vítima? O que o Estado faz pela vítima? Essa é a questão. Essa é a questão. Ou seja, vitimidade, nenhuma discussão. De que adianta para aquela vítima que perdeu o provedor? E dependendo da situação, as filhas vão se prostituir e os filhos vão se envolver com droga? Se o Estado vai prender aquele indivíduo por 10 anos, numa situação antijurídica também. Ou seja, ele não resolve, ele só piora o problema. Pois não. Nesse quesito, entre o Código de Hammurabi e a Akhenaton, qual que é a distância temporal dos dois? O Código de Hammurabi e... Akhenaton, faraó do Egito. Uns 500 anos, mais ou menos. Akhenaton é mais ou menos 1300, época de Moisés. E Hammurabi, época mais ou menos de Abraão. Uma das questões que eu quero ver com vocês envolve Abraão. Porque quando Abraão tentou matar o filho, na época dele, era o Código de Hammurabi. Ok? Mas a conduta de Abraão chegou ao conhecimento de Hammurabi? De novo. Na verdade, ele não tentou. Tentou. Um anjo segurou a mão dele. Né? Colocou Isaac na pedra. Um anjo. Bom, vejam aí se a atividade chegou. Foi tentado, mas não foi consumado, né, Calixto? Professor, até agora não chegou atividade, não. Você consegue reenviar novamente? Alguém tem carregador? Tem portátil também, se servir. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai dar certo ali. Pode deixar. Coloca. Ver se vai dar certo agora, né? Vamos orar a Shamash, Marduk. Tá abrindo, que eu vou... Enquanto eu abro aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu quero, professor. Pois não. Professor, em suas falas, eu não sei se eu entendi assim da maneira correta, mas nós, futuros advogados, independentemente de nossas crenças ou nossas formas de pensar, a gente tem que agir de acordo com o que está na lei. A gente tem que levar a lei ao pé da letra. Assim, no sentido de defender nosso cliente. Chegou? Correto, professor? Não, veja bem, meu caro, outra questão importante não é uma questão de legalidade. É uma questão de normatividade. Guarde bem essa palavra. Essa é a palavra do direito atual.
Como assim? A normatividade, ela tem regras, e daí vem o procedimento dogmático. E tem princípios, e daí vem o procedimento zetético. Então, o nosso papel no direito é cumprir a normatividade, porque dentro da normatividade está a lei, e também estão os princípios. E é por conta desses princípios, notadamente, princípio da dignidade humana, que direitos humanos estão encontrando espaço para uma discussão dentro da normatividade, sem parecer que é uma discussão metafísica, abstrata. Não, não é. Está dentro da normatividade. Ficou claro, meu caro? Sim, professor, ficou. Obrigado. Todos receberam a atividade aí? Então, eu vou até devolver para o colega aqui. Não, o objetivo eu não tenho... É para fazer hoje? Como é que é? Para fazer agora, né? Vamos conversar sobre. Abram a atividade aí. Primeira questão, um da sala vai ler para mim aqui. Quem lê a primeira? O código de unidade disponibilidade conferido. Pode-se constatar nele referências a dolo, culpa, legítima defesa, doença mental ou tentativa fundamental em 10 anos. Isso. Ou seja, eu olho o código de Hammurabi. Lá dentro tem alguma coisa que lembra tentativa, dolo, culpa, doença mental. Tem essas coisas lá dentro? Aí vocês vão responder e fundamentar, falar, sim, por causa disso. Não, por causa disso. Eu quero ver como vocês escrevem. Entendeu? Vocês podem ir dando exemplos, não é? Cita uma sentença, cita outra. Vão ver que 10 linhas não é nada. Não confiem no celular. O celular engana. Então, é uma questão que nós praticamente já repassamos aqui. Segunda, agora o pessoal de casa lê para mim aí, por favor. Ainda sobre o Código de Hammurabi, sabe-se que ele, Hammurabi, é contemporâneo a Abraão, Bíblia. Quando Abraão tentou matar seu filho Isaque, ele poderia ser enquadrado no referido código? Isto. Há algo ali no Código de Hammurabi que possa eventualmente ter sido aplicado à conduta de Abraão? Aí vocês vão falar, sim, por causa disso. Não, por causa disso. Eu pedi linhas nessa questão, olha aí. Também. Então, vocês só vão citar os exemplos, fala um pouco de Abraão, fala um pouco do episódio, só aí já gastaram 5 linhas. Depois fala um pouco de casos do Código de Hammurabi, já foi mais 5. Quer dizer, já quase que está preenchido, entendeu? É refletir um pouco. Finalmente, a terceira, o pessoal de casa leu, o pessoal aqui da sala leia para mim. Ainda sobre o código de Hammurabi, em qual parte ele menciona o uso da lex talionis no lei do Talion? Talvez testemunhos do referido código que possam ser considerados protetores de direitos humanos. Vocês vão ver lá nas sentenças que ela é dividida em colunas. Tem os títulos lá. Eu quero saber em qual dos títulos está a parte do talião. Já começamos a discutir isso aqui na sala. Ok? E vocês vão me mostrar onde está a parte do talião e vão me falar se lá no código tem alguns elementos que possam ser considerados para debater direitos humanos. Essa parte eu não entendi muito, Clarice, dos 3 elementos dos direitos humanos.
Tem algum artigo lá? Tem algum artigo que lembra a defesa de direitos humanos? Tem algum artigo nessa sentença que vai proteger os mais frágeis? É só ler. Será que tem algum artigo ali que está protegendo os mais frágeis? Ué, só ler. Tem 282, né? Alguma coisa aí já conversou aqui agora mesmo. Certo? Alguma coisa aí já conversou. Lembrando que essa aula, essa nossa conversa, também daqui a pouco está no canal. E que vocês podem tomá-la como orientação. Então, eu quero essa atividade para amanhã, horário costumeiro nosso, 22 horas. Certo? Nós vamos começar a fazê-la agora. Quem quiser ir lá fora tomar um café, vai. Professor, posso fazer em casa? Pode. Posso ir na biblioteca? Pode. Vou fazer na sala? Faz. Pessoal aí de casa. Posso me retirar para fazer a atividade? Fique à vontade. Então, nós vamos começar a fazer agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Na sala? Alguém da casa aí quer fazer alguma pergunta? No caso, a gente aí vai terminar a aula ou vamos retomar? Não. Eu vou ficar aqui até as 22 horas, normalmente. Mesmo que eu desligue a câmera, eu estou aqui. Se qualquer um quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui. O que eu estou concedendo a vocês é o tempo para fazer a atividade. Entendeu? Entendeu? Positivo, professor. Então, nós vamos prosseguir. Agora é hora do recreio. Vou fazer o recreio, volto. Estarei aqui. Se alguém das casas quiserem sair, fique à vontade para fazer atividade. Aqui na sala também. Quem quiser fazer na biblioteca, faz. Quem quiser fazer aqui na sala, faz. Eu vou permanecer aqui até as 22 horas. Entenderam? Sim. Ellen, alguma dúvida? Não, professor, obrigada. Gilson? Douglas? Tudo sob controle? Meu caro, esqueci seu nome. Alguma dúvida? Pessoal, vamos merendar. Quem quiser retorna para fazer. Quem achar que quer fazer, pode fazer em casa, pode fazer.